falei nada ainda. Como é que vai Ah, ser? bom. Ah, bom. Menos Ai, mal. ai. Ansiedade. A Carol. Alguém conseguiu ter uma luz de que do porquê que tudo que se move é movido por outro? E eu acho que pode ajudar irmos para aquele gráficozinho que eu mostrei na última aula, que eu acho que aqui fica mais fácil. Pelo menos eu que sou engenheiro, fica mais fácil de entender quando eu coloco no papel e as coisas ficam mais explícitas. Então, vamos aqui compartilhar a tela. Muito bem, então vamos aqui, ó. Isso aqui é um símbolo de como seria o movimento. Uhum. Então, você tem o ato. Vamos imaginar que tá aqui, você vai... Vamos pensar no movimento de falar. Né? Então, você está em potência de falar e para que comece o movimento, você precisa de um ato. Não é isso? Porque a passagem da potência para o ato é que move. Né? E aí vem o ato e vai te levando para onde você quer. Você vai falando, 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 até que você para de falar. Né? Então, você realizou esse movimento, que é o movimento de falar. Então, passou o que a gente fala da potência de falar para o ato de falar, que já é imediato, né? Começa a falar, já está em ato. Agora, se eu estou falando uma frase, então eu estou em potência de falar aquela frase. Então, ela tem um término. Então, eu aqui estou em potência, aí vem o ato e vai me conduzindo até terminar aquela frase. Né? E aqui eu termino, vamos pôr aqui, né? Terminei aqui a frase de falar. Então, a grande pergunta é essa. Algo que está em potência, algo. Por que o outro é que o move? Então, o Celso estava comentando, porque o outro é o ato. Né? Agora, não pode ser aquele mesmo que está em potência que extrai dele o ato. Né? Ele está em potência e ele tira da própria potência o ato e começa a mover. Então, assim como nós pensamos, né? O ser humano está parado, né? Está em potência de falar, em potência de andar, e aí eu mesmo me ponho em movimento até onde eu quero. Né? Então, quando nós falamos assim, nós, o ser humano, o problema é que o ser humano já não é objeto da metafísica, porque o ser humano já é, vamos dizer assim, nós estamos falando de coisas que são mais, que vão além do ser em si, né? Nós estamos olhando o ser em si. Estamos olhando, por quê? Porque olhando para o ser em si, nós vamos entender todo o resto. Então, nós vamos olhar ali, quando falamos de algo que está em potência, é um ente. É um ente. Aqui, então, pode aplicar tudo. Né? O ser humano já é algo, mas também nós vamos chegar no ser humano. Nós vamos entender por que o ser humano mesmo, isso que eu falei de ele estar parado e ele mesmo se movimenta, não é assim. Por quê? Porque aqui nós vamos explicar que não é assim. Se no âmbito do ser não é assim, não é assim de nenhuma forma, porque isso aqui é a base de tudo. Né? Então, ó, vamos imaginar. Está aqui conseguindo esse exemplo. Estou em potência de falar. Né? Estou em potência de falar. Então, se o ato de falar vem da potência, né? Se não precisaria
se não precisasse de alguém, de algo externo, ele veria dele mesmo. Não é verdade? Se ele vem dele mesmo, vai acontecer que em algum momento, que por exemplo, na hora do princípio, no princípio do movimento, este ente estará em potência de falar e em ato de falar. Ou seja, ele estará não falando e falando. Não é? E isso fere o princípio da identidade. Algo não pode estar ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, né? Fazendo algo da mesma forma, o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Eu não posso falar e não falar ao mesmo tempo, né? Então, vamos imaginar que aqui seja justamente o princípio da ação. Esquece aqui essa parte de trás. Aqui vai ser o princípio da ação do falar, né? Então, a minha língua, então agora falando da língua, que já dá para identificar mais como uma unidade básica, vamos dizer assim, mas a metafísica vai mais ainda a fundo, né? Mas vamos imaginar a língua. A língua está em potência de falar. Se a própria língua extraísse dela o ato, em algum momento ela estaria não falando e falando. Porque a hora que aparece o ato aqui, para falar, é o ato de falar. Então, eu estou potência de falar, ato de falar. E isso não pode ser simultâneo. Eu não posso ser e não ser ao mesmo tempo. E eu não posso falar e não falar ao mesmo tempo. Eu não posso andar e não andar ao mesmo tempo. E eu não posso entender e não entender ao mesmo tempo. Sobre o mesmo aspecto. Né? Que é esse aspecto, sobre o mesmo aspecto, que é esse, entender. Então, eu preciso pegar um aspecto e daquele aspecto que vai ser a ação, né? Aquela ação. Então, isso me força a pensar, me leva a pensar que este ato vem de outro ente. Outro ente. Porque aqui nós estamos falando de ente, né? Então, aqui ele está em potência, este ente aqui está em potência, então a gente podia falar aqui no exemplo da língua, né? E o ato que vai mover a língua tem que vir do músculo. Tem que ser outro. Né? Por exemplo, né? Podíamos até ser mais específicos aí. Antes da língua tem algo que, né? Que é o primeiro a mover a língua, né? Não sei, até podemos fazer um estudo mais aprimorado disso, mas como nós estamos no âmbito da metafísica, nem nos interessa isso. Nós só estamos entendendo que, de fato, qualquer coisa que se movimente, qualquer ser que se movimente, qualquer ente que se movimente, ele precisa de outro ente. Interrompendo o compartilhamento. Comentários. Conseguiram captar? Vocês entendem isso de que eu não posso estar ao mesmo tempo? O músculo, então, é um ente? É um Sim, ente? o ente é tudo aquilo que existe. Para explicar a fala humana, né, eu vou explicar dessa maneira, são entes, né? Quer dizer, o outro, né? O outro é algo que tem que ser alheio, né? Aquele próprio ente que está em potência para que dê o movimento. Entendi. Tem que ser outro, porque senão ele vai estar sendo e não sendo ao mesmo tempo. Ele está falando e não falando, andando e não andando, entendendo e não entendendo. Você pode estar existindo e não existindo ao mesmo tempo? Não. Pode Não. ser vivo e ser não vivo também, né? Também, tudo.
Pode Tá ser bem, então aí qualquer nós vamos ser. entender a existência, a criação, né? A criação, A como é que é pedra feita a pode ser. criação? Como é que é feita a criação? A criação, ela é feita, né, por outro. Não é pela própria coisa que vai ser criada, porque ela, se ela está em potência de existir, o ato de existir tem que vir de outro. Ó, que bacana, hein? Ó, a gente já está, né? Já estamos entrando numa coisa muito profunda aqui, né? A pedra, então, o minério é o outro? É isso? Na pedra? Não, quer dizer, estou falando de movimento, né? Então, primeiro eu preciso falar de algum movimento. A pedra, se a pedra está parada, ela está parada. Eu estou falando de algum movimento, qualquer movimento, Ah, entendi. né? Tudo está surgindo por motivo do movimento aqui. Nós estamos fazendo uma linha que vem lá de Heráclito até agora, só focando o movimento. Como Não é é que eu energia. explico, Energia é outra como é coisa. que eu explico o movimento de tudo? É assim que nós estamos explicando. Nós estamos explicando o movimento de tudo até agora, falando que é a passagem da potência para o ato. Certo? Né? E agora nós estamos vendo que esse ato tem que vir de outro. De algo que está em ato e que vai comunicar esse ato para a potência. Porque a própria potência, ela não pode gerar o ato em si para ela. Porque senão ela feriria em algum momento o princípio da identidade. Estou vendo a cara de perplexos aqui, vamos ver. Cara de perplexos, vamos ver. Quem acha que entendeu, quem ainda não entendeu, pode falar. Aqui nós temos que entender, isso aqui é um ponto crucial. A Marluce quer falar, mas não está saindo som. Ah, é? Olha lá, ela está falando, ó. Olha A lá, não está Marluce? saindo som. Tem que falar em Ah, Libras. Tem que sim. clicar Pode embaixo. falar agora, É. pode falar, Marluce. Esse ato É. é um ser. E esse ser é nosso Deus. Que Calma, ele não que... chegamos lá ainda. Ainda não chegamos lá. Nós estamos falando de Mas um movimento. eu já estou chegando. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, mas precisamos dar outro passo ainda para chegar lá, né? Eu já vou direto. Vai direto. Eu já vou direto. Carol, o que você conseguiu? Está entendendo? Eu tô sim. Opa, foi. Tô entendendo, sim, padre. Tô meio Como quietinha. é que você, Eu tô meio quietinha porque eu tô meio mal aqui. como é que é? Eu tô quietinha porque eu tô mal aqui, meio gripada. Perdão. Tá bom. Melhoras aí. Quem que se arriscaria a falar com as suas próprias palavras? O Celso, mas ele não tá com o microfone desligado. Então aí, É o Celso, Celso. habilita o microfone aí. Eu já Fala. falei. Você já falou, né? Então agora, vamos dizer assim, você falava do ato, né? Do Entender que ato. o ato é um ente, né? Na verdade, o ato não é algo que está aí no além, né? O ato é um ente que está em ato, algo que está em ato. É algo E que o está em pensamento? ato que vai comunicar este ato para aquela potência, vai levar aquela potência para o movimento, conduzir O aquela pensar também pode ser uma potência? tudo. O pensar? Se eu estou em potência de pensar, né? Como é que o Sim. meu pensar vai dar o start do pensar? Através de um ato que vai me conduzir a pensar. E esse Sim. ato, se o meu pensar vem da inteligência, este ato vem por outro. Anterior à Da inteligência. energia? É uma energia? Opa! Não, a gente vai ver que vem do ser, né? O ser é o ato de todos os atos. Lembra que nós falamos? O ser é a base de tudo e é o ato de todos os atos, é o princípio de todo o movimento.
né? Sim. Mas a gente podia até falar outra coisa, não sei. Antes da inteligência tem a alma em si, né? A alma é que move a inteligência, porque a gente diz que a inteligência na filosofia, nós definimos a inteligência como sendo... Definimos não, nós denominamos, né? 3 potências que nós dizemos da alma. São 3 motores da alma: a inteligência, a vontade e a sensibilidade. São 3 motores da alma, né? Todo pensamento, todo ato humano, ele é composto de inteligência, vontade e afetividade. Eu ia falar o Então, pensamento. a alma, ela é composta desses 3 elementos. Então, você pode dizer que a alma que vem antes, né? O ato da alma, né? O ato da alma que está comunicando... Padre, o ato não seria o querer? O Também querer? pode ser o querer. Pode ser o querer que faz a inteligência se mover. Na verdade, podemos ver assim. Se eu não quero, eu não penso, eu não uso o meu intelecto, né? É algo Sim, que vem antes, no fundo é isso, é algo que vem antes. Agora, o que vai antes ser do querer? Antes do querer também. Se o Também. querer se moveu e ele não se movia, tem que vir algo que move o querer. Uma necessidade. Volta naquele exemplo do vírus. Hã? Volta naquele exemplo do coronavírus. Para ele entrar na célula, tem um movimento anterior. Para ele entrar na célula, tem que ter algo que o mova para a célula. Se ele está lá em potência de entrar na célula, algum ato tem que mover o vírus para ele entrar na célula. Energia que está na... uma energia que está na energia. Pode não depende ser. de uma energia, esse outro ser. Tem que ser algo que provoca esteja em ato. Algo que esteja em ato. Não sei se é Uma força. que energia é essa, né? Então, uma força, uma força, força, pode ser. Mas é algo que seja alheio a ele, que está em potência. Porque está em potência, a própria potência não se move sozinha. Ele está muito ativo, muito forte para poder entrar, ele está uma pessoa muito forte. Sim, mas é isso. Depois a biologia vai explicar, né? O que é esse algo anterior, né? Por isso que a gente está sempre procurando a causa das coisas, né? Porque a gente pode ver o efeito, que é o movimento, né? Agora, o que causou esse movimento? Né? Não é o tempo, então, não, é né? sempre algo anterior, tem que ser algo fora, né? No fundo é essa. A ideia que temos que colher agora é essa. É algo alheio à potência. Algo alheio à potência move a potência. Algo alheio. Não seria o tempo. Então, o tempo não entra aí. Aí depende do que a gente vai analisar, né? Depende do que a gente vai analisar. O tempo não move tudo, né? Do jeito que você está falando, né? Aí seria que o tempo move tudo. Não, o tempo não move tudo. Nós estamos falando que depende do movimento que nós estamos estudando, né? Mas o fundo é isso. Tudo que se move é movido por outro. Né? Tudo que se move porque vai passar da potência para o ato, e essa potência é movida por um outro ente que tem esse ato. O vento, então, o vento ele é movido por outro vento, é isso? O vento ele é movido por algo, se ele estava em potência de ser movimentado pela pressão, né? A pressão pode gerar um movimento do vento, né? Aí depois vai vir aí os cientistas vão explicar o que é esse outro aí. Isso não nos interessa agora, né? Nós estamos na metafísica, a metafísica só está preocupada agora em que a potência ela precisa, né, de algo, né, alheio a ela para ser movimentada. Certo? Então, vamos formular isso de uma maneira mais rigorosa? Então, vamos compartilhar a tela.
Vamos fazer filosofia, hein? Isso que é bacana. Eu coloco aqui, né? Quando começamos esta afirmação, né, de que algo que se move é movido por outro, é uma afirmação um pouco estranha, na é verdade. Se vocês não estudaram filosofia, vocês provavelmente nunca pensarão nisso. Aliás, essa expressão soa muito estranha mesmo, pois não é o que nós vemos normalmente. O que eu vejo normalmente é que eu estou parado e eu mesmo me movo. O passarinho está parado e ele mesmo se move. O cachorro está com a boca fechada e ele mesmo abre a boca para morder o bife. Aliás, como sabemos, a própria biologia define a vida como automovimento. Então, o que quer dizer que tudo que se move é movido por outro? Começamos a entender essa frase quando formulamos assim: todo ente que se move é movido por outro ente. Quando olhamos para uma pessoa e dizemos que ela se automove, estamos olhando de uma maneira superficial. Na verdade, quando ela se move, acontece assim. Seu comando do cérebro, isso é uma possível explicação, né? Que estava parado para mandar a informação de mover o pé, foi movido pelo seu ser. O cérebro foi movido pelo ser. Por sua vez, o músculo que estava parado para mover o pé foi movido pelo impulso do cérebro. E, por fim, o pé que estava parado para se locomover foi movido pelo músculo. Esta é ainda uma explicação bem superficial, mas já dá para ver as partes menores, os entes, que é tudo aquilo que existe, como dissemos acima, entrando em jogo no movimento. Então, na verdade, o movimento nós precisamos olhar ali como se fosse de modo microscópico, né? O ente, né? E olhando para o ente, nós vamos entender isso, né? Que o movimento nunca existe o automovimento. Agora, o que temos que provar é algo assim. Se o pé se locomoveu, por que não é o próprio pé que dá o movimento a ele? Por uma razão muito simples, pelo princípio da identidade. Como dissemos no princípio de identidade, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Se o pé desse movimento a si mesmo, se o pé desse movimento a si mesmo, ele em algum momento estaria parado e andando ao mesmo tempo. E isso é impossível. Algo não pode estar parado e andando ao mesmo tempo. Algo não pode estar falando e não falando ao mesmo tempo. E assim por diante. Provemos de um modo mais formal que tudo que se move é movido por outro. Primeiro, olha que bacana. Sabemos que é verdadeiro o princípio da identidade. Algo não pode estar em ato e potência ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Então, o princípio da identidade, de uma maneira mais basilar aqui, falando de ato e potência. Algo não pode estar em ato e potência ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Segundo, sabemos, por outro lado, que o movimento é a passagem da potência ao ato, referente ao mesmo aspecto. Né? Por exemplo, falar, andar, cantar. Né? Então, nós estamos considerando um aspecto como esse, falar, outro aspecto como esse, andar, outro aspecto como esse, cantar. Nós estamos olhando um aspecto só. Ora, se algo se moveu, este, num dado momento, enquanto estava em potência de pensar, por exemplo, começou a ter a presença de um ato de pensar simultaneamente. Se algo se moveu, este, num dado momento, enquanto estava em potência, fica mais fácil para nós entender olhando um aspecto bem concreto, né? Estava em potência de pensar, começou a ter a presença de um ato de pensar simultaneamente. Seguindo o princípio da identidade ou não contradição,
vê-se que este ato só pode vir de outro. Conclui-se, portanto, que tudo que se move, tudo que passa da potência ao ato, é movido por outro. Recebe o ato de outro. Algumas conclusões que se pode tirar desta prova. Não existe, estritamente falando, automovimento. Se existisse, forçosamente, algo teria que estar em algum momento em ato e potência ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. E se eu estou aqui na metafísica, isso aqui é para tudo, porque isso aqui, né, é a base de tudo. É a base de tudo. Então, nem em biologia eu vou poder dizer que existe automovimento, porque a biologia, a realidade biológica, ela vem do ser, né, que está na base de todo ente, de toda a realidade. Então, realmente não existe automovimento. Em nenhuma hipótese, não existe o automovimento. Né? Exemplo, se algo se automoveu a falar, por exemplo, em algum momento esteve ele mesmo ao mesmo tempo, simultaneamente, em potência de falar e ato de falar. Ora, isto é absurdo. É absurdo. E olha só que interessante. Toda potência de algo está sempre relegada a ser potência de algo. A minha potência de falar, ela jamais vai ser ato de falar. Porque eu tenho que receber de outro o ato de falar. Quer dizer que o ato, quando a gente fala assim, o movimento é a passagem da potência para o ato, não é que a potência se transformou em ato. Não é que a potência virou ato. A potência nunca vira ato. Por exemplo, olha só que bacana. A potência de existir nunca vira ato de existir. E aqui, se a gente fala de Deus, a minha dependência de Deus é total, porque se eu sou potência de existir, eu nunca vou ter o ser por mim mesmo. Nunca vou ter o ser por mim mesmo. Nunca, 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 nunca. Sem o ato de existir, eu não sou nada. Se Deus não me dá o ato de existir, por isso, nós vamos falar isso mais claramente depois, nós falamos que a criação se identifica com a conservação. Deus, ele não cria e aí, pronto, criou, agora, né, sai daqui, vai para frente, toque a tua vida sozinho. Ninguém toca a vida sozinho. Quer dizer, eu dependo de Deus radicalmente no ser. Porque se eu sou potência de existir, eu sempre vou depender do ato de existir. Né? Olha que bacana, hein? Vamos depois aprofundar mais ainda. Pronto, agora temos tudo para provar a existência de Deus. Esta prova foi feita por Aristóteles e se chama prova do motor imóvel. Então, nós estamos aqui analisando o movimento, por isso que chama prova do motor imóvel. Porque nós vamos chegar à conclusão que para que exista qualquer movimento agora, o meu movimento de falar agora, tem que haver um motor imóvel que está sustentando o meu movimento. Por isso que a gente fala que prova do motor, que nós vamos chegar, né, na existência do motor imóvel para explicar o movimento. E nós vamos ver que o motor imóvel é Deus. Depois precisamos dar
explicar isso, por que o motor imóvel é Deus, né? Mas, então, Aristóteles, ele provou a existência de Deus dessa maneira, através do motor imóvel. E depois o Santo Tomás, ele vai pegar como uma primeira via essa aí. Só que depois ele vai demonstrar a existência de Deus por quatro outras vias. Mas todas podem se resumir a essa, vamos dizer assim, a lógica delas, né, a estrutura delas. A elaboração é minha para ficar de um modo mais fácil e esquemática. Então, eu é que escrevi o que está aqui embaixo. A minha câmera está desligada? Não, né? Alguém está Não. falando aqui que está desligada? Não. Tá. Então, vamos lá. Sabemos por experiência que as coisas se movem. Primeira constatação. Constatação lá muito clara de Heráclito, que tudo é um devir, tudo está em contínua transformação. Aqui tudo está em movimento, tudo. Sabemos, por outro lado, que tudo que se move é movido por outro. Assim, se algo se moveu, deve-se a outro. E assim, sucessivamente. Então, vamos pensar agora no dominó. Né? Pensa no dominó. Né? O último lá se moveu. E se esse aqui se moveu, é porque o anterior o moveu. E se o penúltimo se moveu, é porque o antepenúltimo o moveu. Não é? Então, sempre é um outro, né? Que nós vamos falar, por que esse aqui se moveu? Esse aqui se moveu porque um outro moveu este aqui. E por que este aqui se moveu? Porque um outro moveu este aqui. Né? E aqui nós dizemos assim: não é possível estender ao infinito a série de motores que, por sua vez, são movidos. Então, vamos imaginar esse dominó. Então, a gente fala assim, não, a última peça se moveu porque a peça anterior a moveu. Moveu a última peça. A penúltima. E a penúltima se moveu porque a antepenúltima a moveu. E a antepenúltima se moveu porque a antepenúltima moveu. Né? E aí, a gente já poderia dizer assim, não, peraí, então... vamos estender isso aí. Vamos continuar estendendo. Não, então foi o outro, 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 de modo infinito. E aí nós dizemos que não pode se estender ao infinito para explicar o movimento que está acontecendo, qualquer movimento ou movimento que está acontecendo agora. Então, agora precisamos entender isso aí. Por que não pode se estender ao infinito? Vamos pensar de uma maneira mais concreta, né? Eu fui criado porque os meus pais me criaram. Os meus pais me criaram porque os meus avós criaram meus pais. E os meus avós foram criados porque meus bisavós criaram meus avós. E os meus tataravós, Adão e Eva. Né? Chega lá em Adão e Eva, puxa, mas como é que Adão e Eva? Não, Adão e Eva, ela surgiu porque veio do Homo sapiens. Vamos imaginar que realmente seja assim, através da evolução e tal, que até hoje ninguém provou isso aí. Mas vamos lá, Homo sapiens, não sei o que, Big Bang. Foi uma pedra e tal, mas essa pedra que deu a explosão estava em potência de ter a explosão.
Quem deu a explosão? Um outro. Né? Ah, mas esse outro é energia. Depois a energia é não sei o quê. Depois é e aí, não é Deus, mas é um outro. E depois é um outro. E depois é um outro. Quem disse que precisa ter algo que move todo o resto sem ser movido? Então, nós vamos demonstrar que tem que existir algo que vai mover todo o resto sem ser movido. Mas tem gente que fala assim, não, mas isso aqui é o infinito. Você vai falando pelo infinito, você vai falando sempre que é o outro, que é o outro, que é o outro. E não precisa falar de Deus. Você fala só que o outro... Ah, mas quem moveu? O outro. Ah, mas que o outro. Ah, mas que o outro. E aí, o que a gente diz para explicar isso? Que não está certo falar sempre do outro. Indefinidamente. Porque vamos imaginar que está chegando uma luz agora, a luz que está chegando no quarto de vocês, né? E que ela veio através de espelhos. Ela veio de um espelho, e desse espelho veio de outro espelho, e desse espelho foi de outro espelho, desse espelho foi de outro espelho, desse espelho foi de outro espelho. Você consegue explicar que a luz está chegando no teu quarto só por espelhos? Não, tem que ter uma fonte. A fonte de luz que deu início, né, a todas essas luzes que foram refletidas nos espelhos. Você precisa de um motor. Outro exemplo, motor inicial. Vamos explicar o movimento de um vagão pelo vagão anterior. E esse vagão aqui pelo vagão anterior. E o outro vagão pelo vagão anterior. E você consegue explicar o movimento de um vagão, daquele primeiro lá, ou de todo o movimento que está tendo, só por vagões? Só por vagões? O vagão, ele não tem a energia para mover. Ele é movido. O vagão, a própria ideia de vagão é que ele move o outro, mas é movido por outro. Então, você não pode explicar a existência do movimento por motores movidos. Só por uma cadeia infinita de motores que movem e são movidos por outro. Porque você não explica como existe o movimento, porque motores movidos não dão início ao movimento. O que dá início ao movimento é um motor que move sem ser movido. É uma fonte inicial. Explicando um pouquinho, por que não se pode estender ao infinito a série de motores que, por sua vez, são movidos? Motores que, por sua vez, são movidos por outro. Uma série de motores que receberam o movimento e comunicam o movimento não explica que exista o movimento. Porque eles só receberam. E como é que eu explico o movimento com motores que só receberam? Mesmo que seja uma cadeia infinita. Uma série de potências, ou motores que são potências, não explica a existência do movimento. O movimento é explicado pelo ato. Quer dizer, o que são esses outros? Os outros são sempre potência, porque eles foram movidos por outro. Né? Foram movidos por outro. Então, eles estavam em potência de mover. Né? Então, eles receberam o movimento de quem? Do outro. E se eles receberam o movimento do outro, eles são potência.
Potência, 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 na verdade, é uma cadeia de potências. Uma cadeia de potências. Mas uma cadeia de potências não explica o movimento. Tem que ter o ato. O movimento é explicado pelo ato, por um motor. Um ato que está na origem do movimento. E foi comunicado às sucessivas potências. Outro exemplo, é isso que eu falei. Uma série infinita de espelhos não explica a luz que está sendo transmitida. Uma série de vagões, máquinas que recebem o movimento, não explica que eles sejam movidos. Uma série de transmissores de energia não explica a energia que está sendo transmitida. É preciso ter uma fonte dessa energia. Comentários. A metafísica Muito complexo. extraordinária. Olha só onde nós estamos chegando. Olha só onde nós estamos. E o Aristóteles bolou tudo isso, hein? Como pode, né, padre? É muito O conceito de inteligente. potência, o conceito de ato, a explicação do movimento, né? O conceito de substância, acidentes, matéria-prima, forma substancial. Só por isso Aristóteles ele já Um gênio. é o gênio do gênio do gênio. Um gênio. E da onde que vem essa genialidade? Não é? E da onde que vem essa genialidade também? Do ato. Essa é a pergunta. Do ato inicial, do ato inicial. Não é? Então, Então, existe uma energia primeira que deu o primeiro empurrão no dominó. Quem deu foi Deus. É uma nós estamos energia. falando, não, nós estamos, por enquanto, falando que a primeira energia é um motor imóvel. Não falamos mais do que isso. Vocês é que estão... Vocês é que por cultura de fé, que vocês têm fé, vocês logo falam que é Deus. Mas aqui nem chegou que Deus existe ainda. Nós só falamos que tudo começa de um motor imóvel. Só pode ser ele. Aí nós vamos ver... É um ser, né? O motor imóvel é um ser. É um ente, tem existência, né? Quer dizer, tem existência. Tem que ter existência, porque o movimento existe. Se o movimento existe, você tem que ter um ser que existe para gerar existência, para gerar um Mas movimento. ele é concreto? Ele é concreto? O que você chama de concreto? É real. Ele é concreto? Real. É real. Ele é real. É real. Este motor imóvel é real. No fundo é isso, é um motor que move sem ser movido. Essa explicação, no fundo, que a gente fala assim, como é que Deus cria e não é criado por ninguém? É que justamente é o motor imóvel. Né? Só que nós vamos entender por que o motor imóvel é Deus. Ainda não está. A gente não enxerga na hora isso. Vou explicar melhor. Mas se a gente já chegou aqui no motor imóvel e entendeu, já demos o passo fundamental. É uma dúvida. Só uma, tá bom. Você falou que a locomotiva, os vagões, o principal puxa todos, certo? A locomotiva puxa todos os vagões. Tem o carvão, tem o fogo. Aí tem a potência que traz todos, não é isso? Depois nós podemos aplicar muitas coisas, a carvão, a roda, né? Mas nós estamos aqui no âmbito da essência, ou seja, lá no miolo do movimento, de toda a explicação de qualquer movimento. Qualquer movimento. Nós estamos aqui na raiz da raiz da raiz, que é o ser. É difícil, meu Deus. Não é? Que Deus faz tudo. Tudo depende de outro, tudo depende de tudo, tudo depende de outro, tudo depende das coisas. Só Deus que depende de ninguém
que gera tudo. Ainda não chegamos lá, ainda não chegamos em Deus. Ainda não chegamos em Deus, mas o... Tem alguma ligação com a água? Com a água, por quê? Ah, não sei, porque ela que move as coisas também ajuda. Então, mas aí, quando a gente fala água, nós estamos falando do primeiro grau de abstração. Nós estamos falando de coisas físicas que eu vejo. Mas nós estamos agora no terceiro grau de abstração, que vai explicar o segundo grau de abstração e o primeiro. Ou seja, na água tem o ser. Ela existe. E se ela existe, ela é um ela ente. existiu? Ela é um ente. Então, nós estamos olhando para o ente. Tudo aquilo que existe. E tudo e se tudo aquilo que existe, isso que existe se moveu, passou da potência para o ato. Então, nós estamos nesse âmbito. E nesse âmbito, nós vamos explicar todo o resto. Obrigada. Todo o resto. Então, nós lembra lá dos 3 graus de abstração? O primeiro, se você tem a realidade na tua frente, a maçã. O primeiro grau de abstração é o campo das coisas físicas que eu toco, né? E aí vem todas as ciências, física, química, biologia, né? Todas aquelas que são mensuráveis, né? Então, é o primeiro grau de abstração. E é abstração porque eu já deixei a realidade em si. A maçã está lá e quando eu faço ciência, eu já abstraio realidades da maçã para estudar alguns aspectos. O segundo aspecto é o matemático, porque eu vou dizer que é uma maçã e o matemático é imaterial. Já é imaterial, não é físico. Certo. Isso que é o segundo grau de abstração. E o terceiro grau de abstração é que é um ser, que tem ser. Isso que existe tem ser. E se tem ser, como que o ser se movimenta? O ser se movimenta porque o ser dele não é perfeito. E ele é composto de ato e potência. Quer dizer, a composição de ato e potência. Ele tem algo que permanece e algo que muda, né? Na mudança acidental, na mudança substancial é a matéria-prima que permanece, né? Ou é olhar por esse lado do ato e potência. E a gente pode olhar para o ato e potência para tudo que se moveu, você pode falar de ato e potência. Toda a realidade de movimento, você pode falar. Essa é a genialidade do Aristóteles, né? Quer dizer, ele, com o conceito de ato e potência, ele vai explicar todo o movimento. E, bom, agora nós podemos deixar a última aula para entender, né? Vocês podem digerir melhor, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade. Primeiro, muitas pessoas têm a dificuldade de entender por que tudo que se move é movido por outro, né? Então, esse é um ponto aí que, se você não explica bem, esmiuçadamente, as pessoas não captam esse conceito. Então, entender esse conceito é fundamental. E depois, esse conceito de que não pode ser o outro indefinidamente. Depois também, por quê? Olha só que interessante. Isso é uma coisa que eu falo, eu nunca vi escrito em nenhum livro. Porque, no fundo, o infinito... O que é o infinito? Quando eu falo, é o infinito, é uma série infinita. Quando eu falo infinito, eu já estou num outro âmbito, que é o âmbito matemático. O infinito só existe na matemática. Existe o infinito na realidade? Não existe. Então, o infinito, falar o infinito explica o movimento. Como é que algo que não existe pode explicar o movimento? O infinito, no fundo, não existe. É uma abstração mental que nós fazemos, um conceito que nós captamos, né? Mas é imaterial. Mas o movimento é real.
O movimento é real. Então, para existir o movimento, precisa ter uma realidade que explica o movimento. Não pode ser uma irrealidade que explica o movimento. O infinito é uma irrealidade. É um conceito, uma ideia. Então, no fundo, precisa ter uma fonte real que dá o primeiro toque. E que não é tocado por ninguém, porque senão sempre seria o outro. Se Deus tivesse um outro, né, que fosse explicasse Deus, também eu estaria continuando o infinito, né? É o outro. Né? Não. Tem que ter um que começa tudo e não foi começado por ninguém. É o amor? Não, aí nós vamos ver que é o Deus. O amor né? de Deus? Não. Também. Mas aí nós vamos só, na última aula, entender que o motor imóvel é Deus. E consequências de tudo isso. E aí também os atributos de Deus que vão vir como consequência de entender Deus do ponto de vista filosófico. Tá bom? Ótimo! Então, eu acho que é bom vocês lerem o texto, trabalhem, digiram, né, para assimilar totalmente. E se quiserem, na próxima aula, nós podemos começar tirando dúvidas, enfim. Acho que é bom que vocês assimilem bem os conceitos. Mas, olha, uma vez que vocês assimilarem e falar assim, nossa, provamos, né, racionalmente, partindo da realidade, hein? Nós estamos partindo da realidade, não estou partindo de uma invenção, eu estou partindo de um movimento que é real. Né? E eu estou chegando à existência de Deus. Caramba! Isso aqui é muito sério. Né? Muito sério. Padre, Fala. Padre, aqui é a Márcia. Fala. Um exemplo simples, né, dessa parte aí do ato e da potência, para ficar meio claro, né, porque o senhor falou no falar. O ato, uma semente que germina. Potência, ela virou uma árvore. Daí essa árvore, ela dá frutos, porque a potência, quando ela se torna uma árvore, ela dá frutos. Sim. Daí ela volta a ser o ato novamente, que vira uma madeira. E Sim. a fruta vira suco, né? Essa atualização da ato-potência, daí a potência volta a ser ato, daí o ato vira potência, daí a potência que volta... Na verdade, nenhuma potência vai virar ato. Ela não volta, não atualiza? Não é que vira, ela atualiza. Nunca a potência se transforma. No fundo, nós vamos falar assim, só existe um ato em todo o universo, que é Deus. O resto é potência. O resto é potência. Só existe um ato. Ela não atualiza. Por exemplo, olha, eu estou agora falando. Por que eu estou falando agora? Agora eu estou falando. Comecei a falar agora. Aí eu posso regredir. Estou falando porque minha língua, porque a minha, sei lá, as cordas vocais, os nervos, cérebro, a alma, o ato de ser, mas o ato de ser também estava em potência. Então, aí eu vou ter que chegar em Deus agora. Quer dizer, agora, se eu estou falando, é porque Deus está me dando essa potência, essa capacidade. Agora. Sabedoria. Agora. Se eu estou respirando, todo movimento, respirar é um movimento. Tudo é um movimento. Qualquer movimento, agora, imediatamente, não é lá atrás, porque Deus, há não sei quantos milhões de anos, agora. Se eu estou explicando, se eu quero explicar o movimento agora, eu tenho que chegar agora a ter uma explicação. É incrível, realmente é... Né? É isso que chama motor imóvel, então? Sim. Não, é que tudo tem que partir de um motor que move sem ser movido, senão você vai cair na série infinita, né?
que é a origem. Então, senão é uma a origem é o motor imóvel. É um motor imóvel. Imóvel. Padre Paulo, por favor, dá para o senhor repetir como que eu consigo ler os arquivos aí? Que eu estou. Então, podemos colocar novamente lá no grupo, né, do canal do Telegram. Você está no canal do Telegram? Do estudo da Bíblia? Fui ontem. Sim, então nós podemos colocar de novo o link desse texto. Isso, tá bom. Tá bom? Tá, obrigada. Nada. Tá bom. Então, Deus é um ato e nós somos potência. Todo o resto, todo o resto é potência. Deus é um ato. Só existe o Criador e a criatura. Só existe um ato e o resto é potência. Legal. Padre Paulo, como o ser de Deus é um ato, ele não é um ser? É a Adriana. Então, nós vamos falar isso aí, né? É o ato de ser, né? É um ato de ser, é um ato enquanto movimento, né? Porque o movimento se explica pelo ato. Então, como nós estamos falando de movimento, então nós vamos falar de ato, né? Mas nós vamos ver que é um ato de ser. É um ato de ser, é um ser. Só que é um ser que dá início a tudo, por isso que ele é ato. É um ser que move. Padre Paulo. Quem move é o ato. Diga. Padre Paulo, recapitulando, este exemplo da fala me pareceu bastante didático. Eu falo, minhas cordas vocais se mexem, ela recebe um comando do meu cérebro, o meu cérebro, nosso cérebro, é como se fosse uma CPU. Sim. Essa CPU precisou ser ligada. Sim. A potência que ligou esta CPI, eu posso chamar de o meu espírito. A gente chama de ato de ser, né? A gente vai chamar de ato de ser, que é como São Tomás de Aquino. No fundo é o meu ser, né? É o meu ser que é o ato de todos os atos. A gente falava isso na outra aula, né? Desculpe, eu não tive a oportunidade de ver, mas existe uma energia do meu ato de ser falar para a CPU do meu cérebro. Então, a gente vai, em nós vamos chegar que quem vai explicar dentro de nós é o nosso ato de ser, ou seja, é o que está mais no fundo de tudo do meu ser, é o meu ato, na verdade é o meu ser, né? É o meu ser que está no fundo de tudo. Só que eu também posso chamar ele de ato, porque ele é o princípio de todos os movimentos do meu ser. Todo movimento do meu ser, falar, sentir, cantar, rir, tudo vem do ser. Quando eu nasci, eu recebi esse ato de ser. Recebeu o ato de ser. E se você recebeu o ato de ser, você recebeu né? Ele não, ou seja, não é o teu ato de ser que explica tudo. Na verdade, ele depende de outro. Porque o próprio ato de ser, ele estava em potência. A tua existência estava em potência. Né? Se ele estava em potência, recebeu de outro. Isso se aplica a todos os seres, animados ou inanimados? Todos. A semente que a colega mencionou. Sim, tudo. É o ato da criação. Sim, porque nós estamos falando do ser, e o ser é tudo que existe. Tudo que existe. Estamos explicando tudo que existe. Estamos dando explicação a tudo que existe. Ok. Não é fácil materializar isso. Também sou engenheiro, então eu tenho dificuldade, tento ver a lógica das coisas e chega uma hora que só a lógica não é suficiente para explicar. Sim, claro. Mas é isso aí. A gente, no fundo, nós partimos da realidade, né, do movimento. Aí nós fomos descendo, primeiro do grau da abstração, segundo, terceiro, metafísica. Agora na metafísica a gente vai... Agora, na metafísica, uma vez que a gente chegou, agora a gente vai olhar para o primeiro grau de abstração, para o segundo, e tentar entender. Porque a gente foi lá embaixo, buscou toda a razão e a explicação do movimento, e agora a gente pode olhar
para tudo aquilo que existe e se moveu. Muito interessante. Muito bom, muito satisfeito. Muito Padre obrigado. Paulo, se houver tempo, eu queria dar uma palavrinha bem rápida. Quando eu penso em motor imóvel, eu penso numa potência instalada. E a partir do momento que eu coloco energia, eu posso, com energia, movimentar a potência até a potência desse motor. Sim. E esse movimento, ele é aplicado em uma transformação, pensando no motor, a explosão, ele vai fazer uma transmissão dessa energia para outras engrenagens. Sim. Então, dentro daquele conceito do outro ente, né, que nasceu. Mas para ele partir, ele precisa da energia. Sim. E ele, então, vai transmitir essa energia para a roda e vai movimentar um carro, por exemplo, ou uma hidrelétrica vai passar energia elétrica por um cabo que vai transmitir para um motor elétrico e movimentar uma indústria, né? Sim. Ou uma geladeira. Bom, então eu entendi essa cadeia toda. Tudo isso nasce de um ato. Sim. Mas eu só não consegui associar ao motor imóvel. O motor imóvel, para mim, é um motor que tem uma potência instalada, mas não operacional. Não, é que, na verdade, quando a gente fala, quando nós estamos vendo aqui em filosofia, nós vamos ver que esse motor imóvel, ele tem uma potência, tem uma fonte de energia, nesse sentido de fonte de energia infinita. É a fonte primária de toda o ser, né? No fundo, é o ser, né? Nós vamos falar que é o ser, né? É o ser pleno, o ser máximo, o ser total, que é o princípio de todos os seres e de todos os movimentos. Então, é uma potência absurda, né? Uma potência absurda, né? Que está ali dentro, né? Transmitindo toda essa energia, todo o ser, toda a existência, né? Ao universo inteiro. Eu tenho muita coisa para falar e para perguntar, mas vamos deixar para as próximas. Filosofar, tem muita coisa para filosofar agora, né? Mas acho que agora vale a pena esse tempo de maturação. De reflexão aí. Darem, puxa, mas espera aí, pensa e vai, e dá exemplo, e vai, será que dá para explicar assim, não sei o quê? Porque isso agora é assimilação, né? É a assimilação da ideia. Muito obrigado pela aula. Tá bom. Até sábado.